Ontem eu, assim como desde segunda-feira, os parlamentares se sucedem nessa tribuna para falar a respeito daquilo que foi o maior movimento grevista que o país já viveu nos últimos tempos. Não há nem a imprensa brasileira, que já demonstrado de forma farta, não tem boa vontade com os movimentos populares democráticos desse país, pôde esconder aquilo que efetivamente foi a maior mobilização, a maior greve já vista. E hoje, senhor presidente, nós acabamos de sair da sala da liderança de seu partido, do PMDB, onde todas as centrais sindicais, representantes da CUT, da CTB, da Força Sindical, da Intersindical, da CGT, da CGTB, da CSB, da Nova Central, da CONTAG, inclusive todas as centrais sindicais lá estavam porque solicitaram uma audiência com o líder da maior bancada nessa casa, que é a bancada do PMDB. Uma reunião que foi muito importante. O líder Renan Calheiros, assim como eu, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Lídice, senador Lindbergh, senador Paim, senador Randolph, senador Humberto Costa, Paulo Rocha, ou seja, vários senadores e deputados que lá estavam, ouvimos com muita atenção a fala de todos os representantes, na grande maioria os presidentes das centrais sindicais, sobre o que vem acontecendo na Câmara, a votação dessas reformas que estão em curso na Câmara dos Deputados e o que eles esperam do Senado Federal. Foi um diálogo importante. Ao final, o líder Renan disse que poderiam eles e podem eles contar com o seu empenho, com a sua colaboração, que vem exatamente no sentido de garantir o mínimo debate nessa casa. E aí é importante registrar, no momento em que chega o vice-presidente do Senado Federal, o senador Cássio Cunha Lima, o fato de que a direção de que a mesa do Senado Federal optou por que essa matéria não tramitasse em regime de urgência e passasse, sim, pelas comissões, conforme determina o regimento interno. Há outros pleitos. Estão sobre a mesa 2 requerimentos que solicitam que a proposta tramite também em 2 novas comissões, de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Eu tenho certeza absoluta que no dia de hoje chegaremos a um acordo para que efetivamente nós tenhamos espaço para debater essa matéria em todas as comissões em que ela deva ser debatida. E nesse caso eu vejo como imprescindível o debate da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Afinal de contas, são mais de 100 artigos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que estão sendo modificados, cujo impacto será direto na Constituição brasileira e, portanto, precisa ser debatido. Meu tempo acho que foi suprimido, presidente, porque eu olhei, estava exatamente 5 minutos. Não encerrou, senador. Muito obrigada, muito obrigada. Então veja, penso que isso é muito importante, que a gente possa ter a tranquilidade, senador Magno, de debater. Eu já vi de Vossa Excelência, ouvi de Vossa Excelência exatamente isso, que Vossa Excelência quer debater a matéria profundamente, porque através do debate é que nós vamos perceber os prejuízos que poderão causar às trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção plena que este Senado Federal não aprovará uma matéria que prejudicará trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E quero dizer que fiquei muito tocada com muitas das intervenções na reunião de hoje. Intervenções simples dos sindicalistas, mostrando que por que jogar todo o ônus da crise sobre as costas do trabalhador, aquele que não tem culpa de nada. Quer dizer que o único caminho que aponta para sair da crise é a supressão de direitos, é acabar com a aposentadoria. Esse é o único caminho? Ouvimos agora a fala do senador Otto Alencar,
lamentar, ele que falou dos mais de 100 bilhões de reais do lucro do Banco Itaú, no momento de crise econômica, no momento de fechamento dos empregos, o sistema financeiro continua ganhando e ganhando cada vez mais. Então, está errado mexer aí. Acabaram e se vangloriam com isso, com o imposto sindical, com o objetivo de enfraquecer a representação sindical dos trabalhadores e de enfraquecer a justiça do trabalho. Mas ninguém fala nada de que não se acaba o imposto do empregador. E aí eu quero lamentar, senhor presidente, que a Fiesp, veja, a Fiesp, esse aqui é o jornal Folha de São Paulo, mas não foi só no jornal Folha de São Paulo, foi em vários jornais. A Fiesp publicou em página inteira, o Brasil precisa de menos impostos e mais coerência. Chegou a hora de acabar com o imposto sindical. E a Fiesp se diz disposta a abrir mão da parte do imposto sindical que cabe ao patronal. Ora, senhor presidente, essa parte representa, senador Magno Malta, somente um pouco mais de 10% de todos os recursos que o Sistema S arrecada. Grande parte deles com taxas que SESC e SENAC cobram, taxas administrativas. A outra grande parte com aquele tributo que está embutido na folha de pagamento dos trabalhadores assalariados. Então, vamos lá. É para acabar com o imposto sindical? Então, vamos acabar com o imposto sindical. Aliás, 3 empresários recentemente fizeram uma crítica às direções dessas entidades que representam o setor patronal, dizendo que elas também deveriam sobreviver com recursos próprios e não recursos do Tesouro. Vejam, somente com o que se arrecada na Folha, somente a Fiesp tem um orçamento superior, segundo o jornal Folha de São Paulo, edição de hoje, do ano passado, superior a 160 milhões de reais, repito, onerando a folha de pagamento. Então, é fácil pegar o dinheiro público e dizer que está abrindo mão desses recursos. Ora, abrir mão de 10% de tudo que arrecada é negativo. Vai ter que abrir mão de tudo, porque se é para acabar com o imposto sindical, aquele que vai para o trabalhador, para a luta do trabalhador, então também vamos acabar com o imposto patronal. Isso que é importante. Agora, olha, senhor presidente, o que me deixa mais animada, senadora Fátima, em continuar na luta, não são só esses fatos. A greve geral do dia 28 e hoje as centrais falaram, teremos outra greve geral. Queremos dialogar com os senadores, queremos que mude essa proposta, porque não pode passar tanta perversidade contra trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Mas, ao lado dessa disposição, nós temos as pesquisas que mostram. Aliás, uma pesquisa que foi publicada ontem, divulgada em várias colunas, encomendada pelo Palácio do Planalto, feita pelo IBOP, mostra que 82% das pessoas sentem que a economia não melhorou. Aliás, piorou 82%. 71% dos brasileiros e brasileiras são contra a reforma da Previdência. Eles dizem que maio, aliás, segundo as divulgações, tivemos o maior rombo fiscal da nossa história. O déficit registrado foi na ordem de 11 bilhões de reais. E, aliás, um outro dado que poderia ser positivo, que é também o maior superávit da balança de pagamentos, isso, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria muito que fosse um indicador positivo, mas infelizmente, senadora Fátima, não é. O crescimento do superávit na folha de pagamentos do Brasil, ou seja, em relação ao que exporta e ao que importa, o que exportou é muito maior, não porque aumentou o volume, mas porque aumentou o valor das commodities, que vem aumentando gradativamente. Então, nem esse indicador é um indicador positivo. O desemprego hoje atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Há um ano, eles prometeram diminuir o desemprego. Há um ano. E o desemprego só aumenta, senador Magno Malta. Há um ano, nós ouvimos desse que assumiu dizer agora o Brasil vai melhorar, agora vamos gerar empregos, vamos trazer a calmaria e vamos trazer o desenvolvimento. Não. Nós só temos desemprego, nós só temos notícias ruins para dar à população brasileira. E o que nós vimos hoje, um sindicalista simples dizendo que esse presidente, o pior de tudo é que ele faz tudo de uma vez.
vai com muita sede ao pote, mas que lá no Nordeste dizem o seguinte: quando se vai com muita sede ao pote, é o pote que se quebra. E é isso que vai acontecer no Brasil. Não adianta ele achar que de uma tacada, senadora Fátima, vai fazer reforma da Previdência e reforma trabalhista, acabar com os direitos do povo e do trabalhador, conhecendo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, cumprimento e veja bem, aqui está a página do Senado, consulta pública. Foi aberta para saber a opinião, né, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, acerca exatamente do projeto de lei 38, que trata das mudanças na legislação trabalhista. Olha aqui o placar, senadora Vanessa, em poucas horas, o povo se posicionando. Não, 7.844. Sim, apenas 752. Corroborando o que as pesquisas vêm já apresentando. Pesquisas feitas através do Datafolha, do Vox Populi, mostram, né, a sociedade brasileira de forma assim esmagadora, dizendo não tanto à reforma da Previdência como à reforma trabalhista. Encerro dizendo, saudando a reunião de hoje com os sindicalistas, pela simbologia que ela tem, e, sinceramente, senadora Vanessa, eu espero que o Senado da República se dê ao respeito, que o Senado da República tenha dignidade, porque um projeto de lei dessa natureza, que altera mais de 100 dispositivos da legislação trabalhista que data da década de 40, que, na verdade, atenta contra os direitos essenciais dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, projeto de lei desse não pode ser aqui apreciado de maneira nenhuma a toque de caixa. Por isso que, desde ontem, que nós insistimos. Primeiro, não tem que ter regime de urgência, tem que ir para CAI como vai, tem que ir para CAIS como vai, tem que ir para... Imagina um projeto de lei, inclusive, que na prática, segundo os especialistas, acaba, inclusive, com a Justiça do Trabalho. Como não passar pela CCJ? Assim como também pela Comissão de Direitos Humanos. Então, senadora Vanessa, eu espero, sem dúvida nenhuma, que esse seja o caminho a ser adotado, porque, no mínimo, repito, essa casa tem que se dar o respeito e tem que ter dignidade, no mínimo, senador Humberto, para garantir o debate. Eu agradeço e, senador Cássio, concluo meu pronunciamento dizendo e levantando aqui 2 exemplos, porque eles aprovam uma reforma que retira direitos, senadora Fátima, dizendo que isso é a modernidade chegando ao Brasil. Essa modernidade que suprime direito, que devolve o Brasil ao passado, nós não queremos, não aceitamos e não vamos permitir que aconteça. Parece simbólico, mas não é. Há um outro projeto que tramita na Câmara, que é a reforma trabalhista rural. Essa reforma trabalhista rural, senador Magno, volta ao tempo da época da borracha, onde os coronéis da borracha pagavam os seringueiros com comida e moradia. E, aliás, sempre os seringueiros deviam aos seringalistas, na sua grande maioria, pessoas humildes que vinham do Nordeste para extrair borracha na Amazônia. É esse o projeto que está na Câmara. Mas a notícia que temos aqui, senador Cássio, em Seattle, nos Estados Unidos, muitas empresas do transporte coletivo estão obrigando os seus motoristas a usar fraldas. Está aqui, usar fraldas, porque não tem intervalo sequer para fazer as suas necessidades básicas. É isso, é nesse caminho que querem levar o Brasil, mas é nesse caminho que nós não vamos permitir que o Brasil seja levado. Muito obrigada, senhor presidente.